Olá, boa noite. Hoje é 2 de março de 2025, 2 de 2025. Deus abençoe você e sua família, seus planos, seus projetos e os seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Estou sóbrio, lúcido, lendo as Escrituras Sagradas e fazendo esse vídeo para quem crê e para quem quer ouvir a palavra de Deus. Então esse vídeo é um vídeo que é mostrando a salvação, mostrando o que se deve fazer para ser salvo e mostrando os acontecimentos bíblicos do Antigo Testamento, mostrando um pouco do Novo e um pouco do Velho Testamento, um pouco do Novo Testamento e um pouco do Velho Testamento. E a gente vê duas escrituras sagradas. A gente vê acontecimentos e a gente vê a vontade de Deus. E a gente vê o que nós fazemos nos dias atuais através do versículo. E a gente vê o que o povo no passado fez no passado através das escrituras. E isso pode nos ajudar muito a fazer a vontade de Deus e a não errar, não falhar e não perder a vida eterna. Por isso que esses vídeos é de grande consideração, porque é lida a palavra de Deus. Não a palavras, não um conto de fadas, não uma história inventada, mas uma história real que aconteceu, envolvendo Deus, envolvendo Jesus, o Espírito Santo e pessoas que criam nele. Então eu quero ler para você, que Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos, que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição, que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Então João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de uma tal maneira, quando fala o mundo significa as pessoas. O amor incondicional, ele não põe condição para amar o ser humano. Ele ama o ser humano como ele é, como ele vive. Dependendo do que ele vive, de como o que ele faz, como ele é, ele ama. Só que tem uma coisa, Deus ele não quer que o ser humano pereça. Nós, as pessoas, nós, os seres humanos, quem está vivo no dia de hoje e quem viverá até o último dia, ele vai amar todos e ele vai querer salvar todos. Ele vai usar o Espírito Santo, vai usar pessoas para poder entender a vontade dele, para poder salvar. Então, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem que crer em Jesus para não perecer, para ter a vida eterna. É isso que nós temos que fazer. Então, 2 Reis 16, versículo 10. O altar de Damasco. Então o rei Acais foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar, conforme tudo o que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Aqui eu vou lhe mostrar que o rei Acais ele foi em Damasco e viu o altar. E ele viu e ele quis ter um altar igual àquele. Ele quis fazer um altar igual àquele. E estava ao alcance dele, ele tinha condição e fez. Agora a questão é que aquele altar era um altar que lá na Síria o povo sacrificava, naquele tempo, não estou falando do povo hoje, naquele tempo sacrificava ao Deus que não era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus de Israel. E ele quis fazer o altar e fez o altar e mandou fazer um altar do mesmo jeito. Às vezes eu vou lhe dizer uma coisa, às vezes você vê algo, independente do que seja, se surgiu o desejo de você de ter, de possuir, de fazer, você vai ter que pensar, será que isto que eu estou querendo
ter, isso que eu estou querendo fazer, isso que eu estou querendo viver, é a vontade de Deus para mim? Porque aqui, Acais já fazia algo que era errado. Abominações, idolatria. Ele passou a fazer um altar. E o pior é que esse altar foi um altar que ele fez e ele passou a destruir o altar que Deus tinha mandado fazer. Os outros reis que viveram no passado. Então ele estava querendo fazer uma coisa, ter uma coisa e viver uma coisa que não era a vontade de Deus. Hoje em dia, às vezes, tem pessoas que vê algo e quer ter, e quer fazer, e quer realizar. Às vezes, viu alguém fazendo, às vezes viu alguém fazendo, soube que alguém fez. Às vezes, vê alguém tendo. Às vezes, a pessoa vê algo e quer ter, e quer fazer. E deseja ter, e deseja fazer, e deseja possuir. É errado você desejar possuir, querer possuir algo, fazer algo para a sua vida, querer viver algo. Se for contrário à palavra de Deus, é errado. Se for contrário à palavra de Deus, não é bom. Se for errado contrário à palavra de Deus, se for contrário à palavra de Deus, e se for contra a vontade de Deus, não é bom você ter. Não é bom você realizar. Não é bom você possuir. Por quê? Porque pode atrapalhar a sua salvação, a sua vida eterna. Aqui cada vez mais Acais estava se distanciando de Deus. Então tem coisas que você pode ver, querer possuir, querer desejar, e você pode não ter a condição para ter. E você pode não ter. E Deus talvez não quer que você tenha, e você quer ter. E aí, se for algo que você não pode ter, se for algo que não está ao seu alcance, você vai ficar frustrado, você vai ficar triste, desanimado e pode querer até tirar a própria vida. Ou infelizmente querer tirar a própria vida do seu próximo, de alguém. Então, que o Espírito Santo fala ao seu coração. Veja bem aquilo que você quer ter, aquilo que você quer fazer. Pense, examine-se. Pense naquilo que você quer ter, naquilo que você quer fazer, naquilo que você quer realizar, naquilo que você está desejando. Então, Acais desejou ter um altar do mesmo jeito, mas estava distanciando cada vez mais ele de Deus. Tem coisas que podem distanciar você cada vez mais de Deus. Então, pense bem, olhe se está de acordo com a vontade de Deus, para você não perder a vida eterna.